Hoje eu quero conversar contigo e te explicar um famoso mal-entendido que tem dentro do universo da corrida, que é sobre o método 80-20, ou seja, que você precisa correr devagar para correr rápido. E talvez você já tenha escutado isso, só que, na verdade, o pessoal que falou isso entendeu errado, tanto o próprio sistema quanto o princípio que eles se baseiam, que é o princípio de Pareto. Então, em algum momento, se você já consome alguma certa quantidade de conteúdos aqui dentro do universo da corrida, você já ouviu falar que 80% dos treinos leves é o segredo do sucesso, que você precisa correr devagar, que você precisa fazer muitos quilômetros em Z2 com uma frequência cardíaca baixa para atingir o resultado. Só que na verdade não é isso que importa, tá? E através do próprio princípio de Pareto que muitas dessas pessoas defendem, eu vou te mostrar o porquê que isso é errado. E olha só, o princípio de Pareto ele foi criado pelo economista, se eu não me engano, acho que ele era um economista, tá? O Wilfred Pareto. Ele diz que 80% dos resultados são provenientes de 20% dos esforços. E tá aqui, ó. Então, ó, as minhas ações, 20% equivalem a 80% dos resultados e 80% delas equivale a apenas 20% dos resultados. Ou seja, de todas as coisas que eu faço, tem coisas que me dão mais retorno. Isso ele viu no princípio da economia, se eu não me engano, surgiu lá na Itália, que ele estava avaliando as terras que eram de cada família, e ele percebeu que algumas famílias tinham bem mais terras do que as outras. Se eu não me engano, foi essa a origem dele, tá? Mas o que eu quero dizer aqui, que se você olhar para áreas da sua vida ou áreas do seu trabalho, você vai perceber que determinadas ações geram mais resultados do que outras. E dentro da corrida também isso existe. Ou seja, a gente viu que 20% dos esforços geram 80% dos resultados. E aqui o pessoal está falando, perceba, eles estão falando que 80% dos treinos leves são o segredo do sucesso. Só que esse 80% aqui não faz sentido. Porque eu preciso fazer bem mais coisas e não parece estar muito frequente com a lei de Pareto, né? Não parece estar muito coerente. Por que isso? Porque, na verdade, esse 80% dos treinos leves é o segredo do sucesso foi retirado dos atletas corredores profissionais, principalmente dos corredores africanos, onde se realmente olhou para o treino deles, eles rodam aí 120, 150 km na semana, alguns 200, chegam até 300 km na semana, e perceberam que, nossa, 80% dos treinos que esses atletas fazem é leve. Deve ser por isso que eles correm tão bem. Só que esqueceram do princípio de Pareto ou jogaram ele para a lua ou deturparam esse princípio. Quando na verdade é o seguinte, tá? Desses 80%, primeiro, quando eles vão fazer um treino, primeiro se pensa em quais são os 20% de treino forte que esses atletas vão fazer. Nossa, não saiu aqui. Desculpa. Deixa eu apagar aqui e vou escrever de novo. Então, ó, primeiro se pensa quais são os 20% que vão me trazer o resultado que eu desejo. E aí eles planejam os longões, planejam os intervalados, planejam os treinos de limiar. Colocou esses treinos fortes na semana, que realmente correspondem a 20%. Depois eles precisam ainda continuar treinando, porque o volume de treino é uma métrica importante na corrida. O que eles fazem? Preenchem o resto da semana com os outros 80%. Mas, mesmo os atletas e os treinadores sabem que isso aqui é uma hierarquia. Então, se eu tiver que fazer só uma coisa ou se eu tiver que fazer só outra coisa, eu vou dar prioridade para o meu treino principal e vou deixar o outro treino de lado. Porque esse aqui são chamados de treinos de qualidade. É isso que realmente, de fato, empurra o meu desempenho para um nível superior. E você também precisa entender isso. Então, esse mito de ter que correr devagar para correr rápido, ou que só fazer 80% dos seus treinos leves é o segredo do sucesso, na verdade é um erro. É uma falta de entendimento do princípio básico do que faz a gente melhorar. E aí, voltando para cá, para minha explicação, a gente vai seguir, tá? O que é a escola de pensamento que se tem atualmente, entendendo esse primeiro ponto? Antes de passar para ela, eu tenho que dizer que eu sou o Nestor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Se está gostando desse conteúdo, vou pedir que tu deixe o like para ajudar na divulgação desse vídeo e caso ainda não seja inscrito, inscreva-se também para receber mais conteúdos e também para aproveitar os conteúdos já existentes aqui neste canal. Então, o que é a escola de pensamento? Que tem que ser. Basicamente, a gente tem dois grandes grupos, né? As pessoas que defendem que, nossa, tem que treinar tudo em Z2. A frequência cardíaca tem que estar baixa, né? Tem que fazer treino com frequência cardíaca baixa. Aí o pessoal fica
frustrado porque vai corre, aí a frequência cardíaca tá em 150 e ele tá com uma percepção de esforço fácil. Só que é normal essa pessoa estar com a frequência cardíaca em 150, mesmo com esforço baixo, se ela é iniciante, porque ela ainda não tem lastro de treino. Então tudo que ela vai fazer vai aumentar a frequência cardíaca dela, e tá normal. Só que não dá para levar em conta o que os atletas profissionais fazem, por exemplo, eles fazem realmente 80% dos treinos leves, mas eles rodam 150 km na semana. Tu tá rodando 150 km na semana? Não. Então não dá para te comparar, não é a mesma coisa. Nossa, eles estão fazendo 20% dos treinos fortes. Mas tu tá rodando o quanto que eles fazem? 20% dos treinos fortes é, sei lá, dá 30 km que eles fazem na semana, 40 km de treino forte. Não é a mesma realidade que tu, que talvez treine teus 20, 30, 40 quilômetros semanais, né? Toda a tua semana, isso aí os caras fazem no dia. E aí, o que tem as caminhadas? Basicamente, essa galera que defende tudo para treinar em Z2 ou frequência cardíaca muito baixa, basicamente tá falando que tu tem que fazer longas caminhadas, porque para a maioria das pessoas, se você é iniciante mesmo, uma caminhada já te deixa em Z2, Z3. E então tu teria que só caminhar para melhorar na corrida. Se tu tem esse pensamento, tu tá atrasado mais ou menos uns 100 anos, tá? Porque já foi feito isso. Lá no início do treinamento da corrida, lá pelos anos 1910, década de 10, década de 20, se pensava que tinha que ter longas caminhadas. Então o treinamento da galera era fazer 30, 35, 40 quilômetros de caminhada. Só que com o tempo, a ciência do treinamento evoluiu, se percebeu que não faz sentido. Que é melhor correr numa intensidade mais baixa ou correr dentro dos ritmos adequados. E aí, o mesmo erro acontece com treinar sempre forte. Porque ao passar do tempo também, se pensar assim, se não tem que caminhar por uma grande quantidade de tempo, o que eu vou fazer? Vou correr forte todos os dias. E aí fazia intervalado 5 dias na semana. Também não deu certo. Por quê? Porque era uma sobrecarga muito grande e o corpo não aceitava aquilo. Então, a gente não quer nem ir para muito lado para só ficar treinando leve, porque aqui tu não melhora, nem treinar sempre forte, porque aqui também tu não melhora, tu vai estar sempre levando o teu corpo à exaustão. O nosso foco deve ser em equilibrar esses esforços. E alguns princípios básicos sobre o seu treino de corrida. Primeiro, qualidade ela sempre vem antes da quantidade. Então eu prefiro que sejam feitos treinos com qualidade muito boa do que só quantidade para dizer que, nossa, eu rodei 60 km na semana. Aí tu vai ver, a qualidade tem 10 km de qualidade, o resto é tudo a pessoa se arrastando ao longo da corrida. Se você deseja correr rápido, e aqui eu estou falando especificamente com pessoas que desejam melhorar o seu resultado na corrida. Se você pratica a corrida para estar se sentindo bem, você pratica a corrida como meio de realmente saúde, estilo de vida, talvez você possa ficar correndo leve, tá tudo bem, você vai colher os benefícios. Agora, se você deseja correr rápido, e a maioria do meu público aqui eu acho que realmente está querendo melhorar seus esforços, nós precisamos treinar rápido para poder correr rápido. Não existe isso. Se você fica treinando sempre lento, na esperança de que isso vai te deixar rápido, não vai. Por quê? Quando você treina para correr rápido, treina a velocidade de prova, estimula o seu corpo a isso, você treina suas fibras musculares para o nível de esforço necessário, além de treinar sua biomecânica de corrida. Porque ninguém melhora a biomecânica correndo em Z2, mas agora se tu tem estímulos mais rápidos, teu corpo vai arranjando formas de ficar ainda melhor. E eu tenho relatos de inúmeros alunos que começam a treinar comigo, em 2, 3 semanas já vem uma mudança muito grande na biomecânica de corrida, no nível de esforço. Por quê? Porque eu passo a inserir pequenos contatos com a velocidade sempre, de maneira frequente para eles. Ou seja, eles vão estimulando isso. E tem uma regra, um princípio básico dentro do treinamento que é: tudo aquilo que você não treina, você perde. Então, se você não treina a velocidade, você vai perder. Inclusive, se você deseja se tornar o meu aluno e ter o meu acompanhamento pessoal para você evoluir na corrida, só clicar no primeiro link aqui da descrição que tu vai conhecer o meu método, a minha assessoria, e aí você vê se cabe para você neste momento. Estarei te esperando e te darei boas-vindas para quando você vier treinar comigo. Então, a gente precisa treinar dentro daquilo que a gente quer melhorar. E aí eu uso um outro caso de um outro esporte, mas que faz muito sentido, que é: ninguém treina para levantar 100 quilos no supino fazendo séries com 10 repetições de cada lado. Sim, tem algum momento que você fará séries com 10 quilos de cada lado, mas via de regra, a pessoa que ela quer levantar 100 quilos no supino, ela vai estar treinando, digamos, a pessoa também, só esclarecer, né? Não é que a pessoa ela não levanta 5 quilos e ela vai treinar para levantar 100. Digamos que ela quer atingir o objetivo de levantar 100 quilos no supino e ela está fazendo seus 80. Ela vai estar orbitando dentro da sua capacidade atual, o seu nível de esforço.
E a partir disso, ela vai ficando mais forte, porque ela está colocando a intensidade que levantar 100 quilos no supino necessita. Então esse é o ponto. A gente precisa também equilibrar esse esforço e treinar dentro daquilo que a gente quer melhorar. E aí, você precisa focar nos princípios. E o que eu quero dizer focar nos princípios para você? Que embora você vai estar fazendo, qual é a realidade da maioria dos corredores amadores, tá? A realidade da maioria dos corredores é fazer 3 treinos na semana. A grande maioria faz 3 treinos só. Alguns fazem 4, outros fazem 5. E aí, quando as pessoas começam a fazer 5, 6 treinos na semana, realmente essa divisão do 80-20 vai ficando mais próxima disso. Mais próxima de 20% de treinos fortes e o resto dos treinos mais leves. Mas se você corre 2, 3 vezes na semana, 4 vezes, você não vai ficar tão equilibrado assim, porque você tem pouco volume de treinamento. E aí, se você tiver pouco volume de treinamento, você vai me dizer, o que você quer escolher? Você quer escolher as ações ou os treinos que te geram mais resultado ou os treinos que te geram menos resultado? Você quer otimizar a sua rotina e ganhar mais com isso? Ou tu quer ficar fazendo um monte de treino sem precisar fazer? A escolha é tua. Eu tô te mostrando as formas de você chegar lá. Provavelmente você quer fazer menos treinos. Por isso você precisa focar principalmente nos treinos de qualidade. E esses treinos, eu sempre falo, ó, tem que ser pelo menos 1 a 2 vezes na semana o treino de qualidade, beleza? Isso aqui, ó, é princípio básico, pelo menos Aí eu apaguei o negócio. Pelo menos 2 treinos de qualidade na semana que você vai fazer. E aí, se você olhar uma estrutura de treinamento, você vai ver que não é tão diferente assim, ó. Por quê? Aquecimento, eu tenho 10 a 15 minutos de aquecimento, tá? Tenho 10 minutinhos aqui, vamos somar para que fique mais fácil. 10 minutos de aquecimento. Tem a parte principal, 10 a 30 minutos de treino. A maioria dos meus treinos ali se bota momentos de intensidade mesmo do treino, e percebam que essa intensidade, ela não quer dizer tá correndo no teu máximo, tá? Ou correndo acima do teu máximo. Por exemplo, um tiro de velocidade máxima, claro, tem máximos, tem grandezas de máximo diferente. Por quê? Eu correr 100 metros no máximo é diferente de eu correr 3 quilômetros no máximo. Mas quando eu digo a parte principal são 10 a 30 minutos de qualidade, tanto numa intensidade, muitas vezes, da tua velocidade de 800 metros, até quase a tua velocidade de limiar. Então, é um espectro grande de velocidade que é caracterizado como forte. Beleza? Então, ó, 10 a 30 minutos nisso. A gente já tem, vamos botar uma média ali 15. A gente tem 25 minutos de treino até o momento. Beleza? 25 minutos. Tem momentos que a gente tem intervalo ativo. E como é feito esse intervalo ativo? Normalmente correndo. Se eu boto correndo, é considerado treino leve. Aqui muitas vezes eu vou somar mais 10 minutos de intervalo. Somei mais 10. E aí tem mais um desaquecimento, tem mais 10. No final, eu passar a régua aqui, eu somei 45 minutos no meu treino. Só que desses 45, apenas 15, eu mostrei para vocês, apenas 15 aqui foi forte. O resto é tudo leve. Então não é porque eu fiz um treino intervalado que eu não estou seguindo o princípio de 80-20, desde que esse treino intervalado seja equilibrado para as minhas capacidades atuais e eu não esteja exagerando nele. Ou seja, tem 15 minutos, sobra 30, eu não vou saber, mas acho que deve dar mais ou menos ali uns 25%, 20%. Se fosse 40, 10 daria 25%. Como é 15 que eu tô fazendo, dá um pouco mais, tá dando uns 30, 70 talvez. Então, 30% do meu treino tá forte, 70% é leve. Como eu tenho um volume reduzido, sim, faz sentido eu ficar no algo diferente do 80-20. Mesmo que eu suba aqui para 20 minutos da intensidade, vai dar ali 50, 40, 60, né, nessa margem aqui que eu trouxe. Então tá tudo ótimo, vou estar dentro ainda do meu planejado. Só que é algo bastante importante também que você precisa respeitar, que é a regra das 36 horas de descanso entre um treino forte e outro. Então, se você treina 3 vezes na semana, se você treina na terça, você não pode treinar forte na terça, você não pode fazer um treino forte na quarta. Você vai ter que fazer um treino forte lá na quinta-feira ou no sábado, que eu gosto também de colocar. Dá mais tempo de descanso. E o que eu recomendo, 1 a 2 treinos fortes na semana, porque você sempre mantém esse contato com a velocidade e independente se você está dentro dos 80-20 ou não. Por quê? São esses treinos intervalados estruturados da maneira certa que vão te levar a ter resultado. E não somente ficar rodando leve. Se tu deseja ter mais resultado na corrida, eu te convido a conhecer a minha assessoria para que eu te oriente a como fazer esse treino intervalado.
Caso tu queira aprender um pouco mais, vou deixar esse vídeo aqui como recomendação para que você assista e aprenda um pouco mais sobre cada tipo de treino. Um forte abraço e valeu!